Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma meditação. Você já percebeu como é fácil amar quem pensa igual a nós? Mas como é difícil amar quem pensa diferente? Já vivemos tempos de polarização. Amizades foram rompidas, famílias se dividiram, pessoas deixaram de se falar. E neste ano, em que teremos eleições, somos mais uma vez colocados à prova. Por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Se o reino de Deus é um reino de amor e fraternidade, por que estamos construindo muros em vez de pontes? Que a polarização e o radicalismo não tomem conta de nós. Que sejamos sinais de diálogo, respeito e unidade. Voltando ao tema da campanha da fraternidade de 2024, Fraternidade e Amizade Social, esse tema foi inspirado na carta encíclica do Papa Francisco, intitulada Fratelli Tutti, publicada em 3 de outubro de 2020, que trata justamente sobre a fraternidade e amizade social. E o lema da campanha foi: Vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus, capítulo 23, versículo 8, conforme nos ensinou Jesus. Mas será que estamos vivendo como irmãos? Vou contar uma pequena história que envolveu 3 amigos em uma cidade do interior do nosso país. Amigos com opiniões diferentes, Marcos, Luiz e Carlos. Eram 3 amigos que moravam próximos e se conheceram fazendo exercícios em uma academia de musculação. Com o passar do tempo, começaram a se reunir às 5 horas da manhã para caminharem, durante 1 hora antes da academia abrir. Todos já eram adultos, casados e tinham seus filhos. Logo, as esposas e os filhos dos 3 fizeram amizade e as famílias passaram a partilhar os momentos de folga, indo viajar juntas ou se encontrando para jantar e falar sobre a vida. Pelo dia, mais precisamente, em uma quarta-feira, às vésperas de uma eleição presidencial, que muito acirrava as conversas da cidade, Carlos perdeu a hora e não foi caminhar com os amigos. Quando Marcos e Luiz chegaram à academia, perceberam que Carlos já estava lá e que havia no seu carro um adesivo do candidato que era oposto ao candidato que Marcos e Luiz acreditavam ser o melhor. Ao chegar em casa, Marcos disse à sua esposa: Vamos mudar a programação de sexta. Convide a família do Luiz para vir jantar esta semana aqui em casa, mas não convide o Carlos e a família dele. A esposa de Marcos, espantada, questionou: Por que não chamar nossos amigos para jantar? Vocês brigaram? Ele fez alguma coisa para você? Marcos respondeu: Descobri que ele vai votar no outro candidato e não no meu. E o pior de tudo é que está usando um adesivo do tal candidato no carro. Nesse momento, a esposa de Marcos, com muita sabedoria, disse: Você também não usa o adesivo do seu candidato? Quando foi que nesta família passamos a separar as pessoas pela posição política, pela condição social, religião ou algo parecido? Como seremos bons cristãos deixando de conviver com quem pensa diferente de nós? Lembra daquela frase repetida pela banda Teatro Mágico? Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Então, Marcos parou para refletir
E lembrou que Jesus era amigo de todos, inclusive daqueles que ninguém queria ser amigo. Ele acolhia aqueles que eram marginalizados e ouvia a todos, independente de classe social, local de nascimento ou compreensão sobre a realidade do mundo. Então, concluiu que não seria correto da parte dele trocar a amizade de Carlos apenas porque pensava diferente em um ponto, mas tinham tantas coisas em comum. Por isso, falou à esposa: esqueça o que falei sobre o Carlos. A amizade de nossas famílias vale mais que uma eleição de alguém que nem sequer sabe que nós existimos. Por fim, na sexta-feira à noite, as 3 famílias jantaram alegremente, falando de diversos assuntos que agradavam a todos, enquanto os assuntos de política foram deixados de lado. A partir dessa história, o que podemos refletir sobre fraternidade e amizade? Alguém já deixou de lado um amigo apenas porque ele pensava diferente sobre esse assunto ou sobre algum assunto? Será que a história que ouvimos pode ser associada à nossa realidade? Talvez o maior desafio desse ano político não seja escolher um candidato, mas escolher permanecer cristão nas nossas atitudes. Podemos ter opiniões diferentes, podemos fazer escolhas diferentes, mas não podemos perder o amor, o respeito e a fraternidade. No fim das contas, fica uma pergunta que precisa ecoar no nosso coração. Quando tudo isso passar, o que terá permanecido? A nossa razão ou os nossos relacionamentos? Que possamos sair daqui decididos a ser instrumentos de paz, porque nenhuma eleição é maior que o Evangelho. E você? Que tipo de reino está ajudando a construir?